Ministro Gilmar Mendes, Excelência, tem uma questão de ordem na ação penal 705, não é? Sim, presidente. Ação penal 705, relator ministro Gilmar Mendes, relator ministro Ricardo Lewandowski, autor Ministério Público Federal, réus Luciano Wildeberga Lisboa, Fernando Andreas Frank, Antônio Sérgio Maynard Frank, Félix de Almeida Mendonça Júnior, Mário Correia Dantas de Carvalho. Presidente, vou tentar fazer um relatório resumido, porque, pelo que estou informado, haverá sustentação oral. Cuida-se de ação penal oriunda de desmembramento da ação penal 692, lastreada em denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal da Bahia, em face de Luciano Wildeberg Lisboa e outros, a eles imputando a prática do delito descrito no artigo 344 do Código Penal, coação no curso do processo. A denúncia foi recebida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Bahia em 31 de setembro de 2008. Regularmente notificados, os réus apresentaram defesa preliminar. A manifestação do Ministério Público Federal sobre as defesas, sobreveio decisão, rejeitando as teses da defesa e determinando a instrução processual, além da renovação do ato citatório do denunciado Mário Correia Dantas de Carvalho. O acusado Mário Correia Dantas de Carvalho apresentou defesa, sobre a qual se manifestou o parquê. Nova decisão, as folhas, determinando o prosseguimento do feito. Insistiram as defesas no juízo de absolvição sumária. Instado a se pronunciar, o Ministério Público Federal reiterou os argumentos anteriormente expendidos, protestando pelo prosseguimento do feito. Sobreveio, então, sentença absolutória com a declinação de competência superveniente da Justiça Federal para apurar o crime de coação no curso do processo. Apelação interposta pelo Ministério Público Federal, recebida as folhas, razões, emitidos os autos ao TRF da 1ª Região. Constatado que Félix de Almeida Mendonça Júnior havia tomado posse como deputado federal, o relator da apelação declinou da competência a esta Corte. Recebidos os autos nesta Corte, foram encaminhados à Procuradoria, que se manifestou pelo desmembramento, prevenindo-se assim o risco de perecimento da pretensão punitiva estatal quanto ao crime do artigo 344 do Código Penal. Deferido o desmembramento, foram as defesas instadas a se manifestar sobre a prova testemunhal a ser produzida. A defesa de Félix de Almeida Mendonça Júnior protestou pela absolvição sumária. Instada a se manifestar, inclusive sobre eventual proposta de suspensão processual, a Procuradoria requereu o levantamento sobre os antecedentes criminais dos acusados, o que foi deferido. Juntadas aos autos as informações, o Procurador-Geral ofereceu proposta de suspensão aos acusados Luciano Wildeberga, Antônio Sérgio Maynard e Félix de Almeida Mendonça Júnior. Intimados, os réus Félix de Almeida Mendonça Júnior preliminarmente reiterou o pedido de absolvição sumária. Luciano Wildeberg Lisboa e Antônio Sérgio Maynard Frank recusaram a proposta de suspensão processual. Em nova manifestação, o Procurador-Geral refutou as alegações de defesa, insistindo na proposta de suspensão ou prosseguimento do feito. Após a manifestação do Procurador-Geral, novamente peticionou a defesa do réu Félix de Almeida Mendonça Júnior. É esse o relatório, presidente. Pelo Ministério Público Federal, falará o Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Excelência, tem a palavra. Excelentíssimo senhor relator, excelentíssimo senhor presidente, eminentes ministros, nobre advogado. Denúncia oferecida na origem, em julho de 88, apontava 3 fatos típicos ao ora réu. Crime de destruir bem administrativamente protegido, tombado, desobediência e coação no curso do processo. Quanto aos 2 primeiros, desobediência é de se reconhecer a prescrição. Quanto ao crime de destruição de bem protegido, bem tombado, houve absorção na origem em razão, primeiro,
de ter sido firmado termo de ajustamento de conduta. E segundo, digo eu agora, a destruição do bem se deu no entorno de bem protegido. E o IPHAN, ao se pronunciar sobre a questão, sinalizou ter sido positiva a destruição ou a derrubada do imóvel por ter, inclusive, melhorado a visibilidade da área. O que resta discutir, que foi objeto da proposta de acordo penal, é o crime de coação no curso do processo. O tipo em causa 344 do Código do Estatuto Repressivo tem a seguinte dicção: usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo. Qual processo? Explica o Estatuto. Processo judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral. Na espécie, o que narra a denúncia é que essa coação no curso do processo teria ocorrido no curso da tramitação do processo administrativo e que é numerado 66051/2006 e narra a peça acusatória. Os denunciados, em comunhão de desígnios, passaram a exercer forte pressão sobre servidores da autarquia municipal, SUCOM, Superintendência de Controle e Ordenamento do Solo do município de Salvador, para que fossem expedidos alvarás na forma mais célere possível, ainda que à revelia das determinações do IPHAN em contrário. Traz pressões, muito embora repercutissem sobre todos os servidores da SUCOM, vinculados ao procedimento da mansão, mansão Wildeberg, recaíam sobretudo na pessoa de Paulo Roberto de Assis Meirelles, superintendente daquela autarquia municipal, e a quem os denunciados, capitaneados por Fernando Frank, dirigiam grave ameaça no sentido de que, caso não liberasse os alvarás, veria publicado dossiê comprometedor da sua reputação, atribuindo-lhe, inclusive, conivência com o crime de tráfico de drogas. E continua a peça acusatória. Ainda, consoante apurado, na segunda quinzena do mês de janeiro de 2007, Fernando Andréas Frank, Mário Correia Dantas de Carvalho e Félix de Almeida Mendonça Júnior compareceram à sede da SUCOM, visando a liberação de alvará de demolição, sendo atendidos pela chefe de assessoria jurídica, Silvana César Ramos Mota, pelo chefe da assessoria técnica, Luciana Sodré de Aragão Vasconcelos Peixoto. Na ocasião, Fernando Andréas Frank, arrostando atividade agressiva, verberou mais uma vez grave ameaça contra o superintendente da SUCOM, Paulo Roberto de Assis Meirelles, afirmando, dedo em riste, que o servidor estaria agindo com parcialidade e, por esse motivo, aspas, iria se arrepender do que estava fazendo, fecho aspas. Prossegue a peça acusatória. Vale salientar ainda que no dia 26 de janeiro de 2007, horas antes da liberação do aludido alvará, a servidora Luciana Vasconcelos entrou em contato telefônico com a advogada Silvana César Ramos Mota, informando que se encontrava submetida a forte pressão exercida por Antônio Sérgio Mainar Frank, Mário Correia Dantas de Carvalho e Félix de Almeida Mendonça Júnior, consistente em ameaça de prisão, caso não fosse expedido o alvará de demolição, olho das folhas 791, volume número 3, folhas 14 a 16 da denúncia. Portanto, entende o Ministério Público Federal que, quanto aos crimes de demolição de imóvel tombado, a questão está a merecer realmente a absolvição sumária. No que se refere ao crime de desobediência, há de se reconhecer a prescrição. No entanto, parece rígida a imputação no que se refere ao artigo 344 da coação no curso de processo administrativo, como indicado na denúncia. Por estas razões, reitera o Ministério Público Federal a proposta de suspensão condicional do processo e, caso assim não entenda a defesa,
pelo prosseguimento da ação penal. Em nome do réu Félix de Almeida Mendonça Júnior, falará o doutor Gamil Fopel. Excelentíssimo senhor doutor presidente desta egrégia corte, excelentíssimo senhor doutor relator da ação penal 705, excelentíssimos senhores doutores ministros, excelentíssimo senhor doutor procurador-geral da República. Antes de tratar efetivamente da matéria que vai ser posta em julgamento, são necessários alguns esclarecimentos de fato imprescindíveis à correta interpretação dos fatos que são postos à análise. Eminente ministro relator, havia um procedimento imobiliário em curso em Salvador e havia um mandado de segurança deferido pela Justiça Estadual, determinando que a autarquia municipal, a Superintendência de Controle de Uso de Solo Urbano, expedisse os alvarás de demolição e de construção, de demolição de uma casa que existia, chamada Mansão Wildberger, e de construção de um empreendimento imobiliário. Então, é necessário esse esclarecimento de fato. Há um mandado de segurança determinando que fossem expedidos os alvarás de demolição e de construção do novo empreendimento imobiliário. Narra a denúncia, narra a imputação, que os réus, e aqui é necessário, eminente ministro presidente, eminente ministro relator, é necessário ter em conta que a questão da atipicidade objetiva beneficiaria todos os denunciados, mas que há questões específicas que precisam ser postas em consideração. Narra a denúncia de que os réus teriam exercido, eminente presidente, forte pressão junto à autarquia previdenciária para que a autarquia previdenciária, em cumprimento ao mandado de segurança, em estrito cumprimento ao mandado de segurança, é bom que se diga, determinasse a expedição dos alvarás de demolição e de construção do prédio. Narra a denúncia, e o eminente procurador-geral cuidou de falar que há um outro réu, há outros réus que falariam supostamente na divulgação de um dossiê comprometedor. É importante dizer que a denúncia em relação ao crime de coação no curso do processo, atribuída ao réu Félix de Almeida Mendonça Júnior, se restringe em relação a ele, tão somente a uma ameaça que teria sido feita, e eu mostrarei na sequência que nem em relação a isso há suporte probatório mínimo na denúncia. Narra a denúncia que a ameaça feita por Félix de Almeida Mendonça Júnior seria no sentido de que, se descumprida a ordem judicial, seria providenciada uma ordem de prisão, haja vista o cometimento do crime do artigo 330. Ora, eminentes ministros, dizer-se que descumprir uma ordem judicial configura crime de desobediência é apenas, então, somente, simploriamente, reproduzir o texto do Código Penal. Eminente Procurador-Geral da República, eminentes ministros, nada há na denúncia que fale em dossiê, divulgação de dossiê ou divulgação de qualquer fato relacionado à conivência ou conveniência com o tráfico de drogas que tenha sido mencionado pelo réu Félix de Almeida Mendonça Júnior, e, no particular, as situações precisam ser avaliadas individualmente para que se não tenha um julgamento com responsabilidade objetiva, porque, por óbvio, não existe responsabilidade penal solidária. Eminentes ministros, eminente ministro relator, eminente ministro presidente, a denúncia imputava a prática de um crime contra o meio ambiente, a prática de desobediência, e a desobediência seria porque os réus teriam desatendido a uma recomendação do Ministério Público Federal, e a prática de coação no curso do processo, não de processo administrativo, diga-se de plano, mas de procedimento de licenciamento ambiental, e nisto há uma diferença abissal entre um processo administrativo e um procedimento administrativo para licenciamento ambiental. A denúncia narrava esses três crimes, e em relação a dois deles, eminente presidente, em relação ao crime ambiental e em relação à desobediência, houve absolvição no primeiro grau. À época, Félix Mendonça não gozava de prerrogativa de foro, houve absolvição no primeiro grau em relação a esses dois crimes, para os quais, inclusive, houve trânsito em julgado. Remanesce tão somente o crime de coação no curso do processo, tipificado no artigo 344 do Código Penal. Eminentes ministros, neste momento, nesta quadra, é importante que esta Corte se posicione a respeito do pedido de absolvição sumária,
Porque em relação ao 344, em relação à coação no curso do processo, o juiz de primeira instância não se manifestou a respeito da possibilidade de absolvição sumária, eminente ministro Luiz Roberto Barroso. O juiz de primeiro grau, ele desmembrou em relação ao artigo 344 e, portanto, não há que se falar em preclusão pró judicato, não há que se falar em preclusão do pedido de absolvição sumária. O momento em que vai ser possível analisar o pedido de absolvição sumária é esse, porque não foi feita a análise de absolvição sumária em momento algum. O juiz havia desmembrado para a Justiça Estadual, eminente ministra Rosa Weber, o juiz havia desmembrado para a Justiça Estadual, com a superveniência da diplomação do deputado, a matéria subiu toda para o Supremo e é neste instante processual que nós estamos. E com todas as licenças, com todas as vênias em relação ao parecer do Ministério Público Federal, não se pode falar na ocorrência de preclusão, porque o devido processo legal em todas as suas fases precisa ser observado e é imprescindível, é imperioso que seja analisado o pedido de absolvição sumária. E no que se calca o pedido de absolvição sumária, eminente presidente, eminente relator? O artigo 344 do Código Penal, ele trata de um crime que protege como bem jurídico a administração pública da justiça. Não é a administração pública em geral, é a administração pública da justiça. Essa é a mens legis, esse é o bem jurídico que legitima a intervenção penal do artigo 344. E diz o Código no artigo 344 que é crime fazer uso de violência ou de grave ameaça em processo judicial, administrativo ou policial. Processo administrativo, na dicção do artigo 344, se refere ao exercício por parte da administração pública de uma função atípica, que é a função de julgamento, que é a função de julgar. Não se refere às atribuições típicas da administração, porque se referisse às atribuições típicas da administração, não seria crime contra a administração pública da justiça, seria crime contra a administração pública em geral. Então, é importante que se tenha em mente, eminentes ministros, que não se trata um procedimento de licenciamento ambiental, volto eu a dizer, em estrito cumprimento a uma decisão de um mandado de segurança, não se trata nisto da existência de um processo administrativo com contencioso, como existiria, por exemplo, eminente ministro Ricardo Lewandowski, num caso de um processo administrativo disciplinar ou num caso feito de um julgamento de contas, por exemplo. Lá, nestas duas hipóteses, nós estamos diante de um processo administrativo, mas um procedimento meramente vinculado, um procedimento de concessão de autorização para demolir e construir. Nele não se encerra qualquer noção de contencioso, qualquer noção de litígio, pelo que, eminente ministro Marco Aurélio, refoge à tipicidade, à legalidade estrita, à conformação típica do artigo 344, à imputação de coação no curso do processo, vez que processo administrativo não existia. Existia um procedimento administrativo, apenas e tão somente para dar cumprimento a um alvará de demolição e de destruição. Em assim sendo, eminentes ministros, eminente ministro presidente, em assim sendo, se crime tivesse havido, que não houve, se crime tivesse havido, nós não estaríamos diante de um crime de coação no curso de um processo, mas sim de crime de exercício arbitrário das próprias razões, eminente ministro Dias Toffoli. Exercício arbitrário das próprias razões que já estaria prescrito, tendo em vista que a ocorrência do suposto fato punível se deu em janeiro de 2007. O recebimento da denúncia se operou em 2008 e de lá para cá não houve qualquer causa interruptiva ou suspensiva de prescrição. Exercício arbitrário das próprias razões ainda era regido pela lei antiga, ainda era regido pelo artigo 109 do Código Penal, sem as alterações da lei 12.234, portanto, passaria a prescrever em 2 anos. Então, este é o primeiro fundamento que, ao meu ver, desautoriza o prosseguimento da ação penal que é manifestamente infundada com todas as vênias e com todas as licenças, porque narra fato verdadeiramente atípico do ponto de vista da legalidade estrita e da taxatividade que deve reger a interpretação das normas penais. Eminente ministro presidente, eminente ministro relator, há ainda uma outra atipicidade objetiva que é evidente. Em todos os trechos da denúncia, e aqui eu faço questão de frisar, nenhuma das testemunhas ouvidas disse ter ouvido de Félix Mendonça qualquer prática de ato de ameaça ou de ato de violência. Nenhuma das testemunhas ouvidas disse isso.
e nem mesmo da denúncia ofertada na Justiça Federal da Bahia, nem mesmo se disse que Félix Mendonça teria falado que iria divulgar dossiê. Essa questão, eminente procurador-geral, eminentes ministros, essa questão da suposta divulgação do dossiê é atribuível a um outro réu. A denúncia narra isso em relação a um outro réu que não a Félix Mendonça. Eminente ministro Gilmar Ferreira Mendes, eminente ministro Luiz Fux, o único trecho da denúncia, eminente ministro Teório Zavascki, em que se pretendeu atribuir coação no curso do processo a Félix de Almeida Mendonça Júnior, é a transcrição do depoimento de uma testemunha, e aqui, eminente procurador-geral, com todas as vênias, até a transcrição do que a testemunha falou na denúncia está equivocada, porque a denúncia aspeia e transcreve fala de testemunha, fazendo remissão às folhas 791, que após o oferecimento da denúncia foi renumerada para as folhas 798, transcreve e aspeia como se a testemunha tivesse dito que Félix Mendonça, que os réus estariam exercendo forte pressão exercida pelos réus por Félix de Almeida Mendonça Júnior para a oitiva da testemunha nesta vírgula, e aí o Ministério Público abre parênteses com reticências e diz: consistente na ameaça de prisão, caso não fosse expedido o alvará de demolição. A testemunha Silvana Cedrais não disse isso, eminente relator. Ela não disse que Félix Mendonça estaria ameaçando de prisão. Com todas as vênias, a denúncia se louva num fato equivocado. Louva-se no argumento atribuído a uma testemunha que não existiu. Mas ainda que existisse, ainda que efetivamente a doutora Silvana tivesse dito que Félix de Almeida Mendonça Júnior estaria a dizer que se o alvará não fosse expedido, seria providenciado um mandado de prisão, voltei a dizer que é óbvio que o descumprimento de uma ordem judicial enseja sujeita o autor deste descumprimento às penas do artigo 330 do Código, sem prejuízo da possibilidade da ocorrência de prisão. Então, eminente ministro presidente, eminente ministro relator, também no particular falta tipicidade objetiva, seja pela inexistência de processo administrativo, seja porque não havia na narrativa ministerial a imputação de uma ameaça grave, de qualquer tipo de ameaça grave que pudesse causar temor para obrigar a fazer ou deixar de fazer o que quer que fosse. Eminentes ministros, eminente ministro relator, eminente ministro presidente, para além das duas atipicidades objetivas, a atipicidade subjetiva, a inexistência de participação do réu Félix de Almeida Mendonça Júnior nesses fatos, é corroborada pelas próprias testemunhas que, voltei a dizer, em momento algum atribuem a ele a possibilidade de divulgação de dossiê ou do que quer que seja. Eminente ministro presidente, eminente ministro relator, tanta verdade que a atuação da Superintendência de Controle do Uso do Solo Urbano em Salvador derivava de uma decisão de mandado de segurança, que os alvarás foram expedidos. E depois que a obra foi feita, depois que a casa foi demolida, eminente ministro Dias Toffoli, eminente ministro Gilmar Ferreira Mendes, depois que a casa foi demolida, o próprio órgão que cuida do patrimônio histórico, artístico e arquitetônico, o próprio órgão federal que cuida disso, lança um parecer dizendo que a demolição da casa, ao invés de prejudicar a viabilidade, a visibilidade do lugar, melhorou a visibilidade, é dizer, não houve qualquer tipo de prejuízo ao interesse público, muito pelo contrário, houve um incremento, houve um beneficiamento em relação ao interesse coletivo, ao interesse público. Por conta dessas razões, eminentes ministros, tendo em vista a manifesta atipicidade objetiva, haja vista que não se trata de um processo administrativo, e sim de um simplório procedimento administrativo para a concessão de alvará, espera a defesa do réu Félix Mendonça que, em observância aos artigos 344, 1º e 2º do Código Penal, esta Corte absolva sumariamente, tendo em vista que o fato não é típico, não corresponde ao artigo 344, porque, na pior das hipóteses, se crime houve, não seria um crime contra a administração pública da Justiça, seria um crime contra a administração, que seria o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Por conta disso, eminente ministro presidente, espera que seja reconhecida a absolvição sumária pela atipicidade objetiva em relação ao réu Félix Mendonça e, subjetivamente, se não for acolhida
a preliminar de atipicidade objetiva, que seja reconhecida a atipicidade subjetiva em relação à conduta por ele praticada. Obrigado, senhor presidente. Ministro Gilmar. Eu estou citando a jurisprudência do Tribunal, na AP 630, quanto à necessidade e possibilidade de apreciar a questão da absolvição sumária em casos que tais, recebimento da denúncia em momento anterior à diplomação como deputado federal. E eu já passo ao exame da matéria e vou ler o artigo 344 do Código Penal, que diz: usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Eu cito então Nelson Hungria a propósito do tema e no seu clássico Comentários ao Código Penal, em que diz que o processo administrativo é o que se destina à apuração de ilícito administrativo ou disciplinar, o ponto que interessa nesta questão, para ulterior julgamento na própria órbita da chamada jurisdição administrativa ou quando o ilícito seja também penal para esclarecimento à propositura de ulterior ação no juízo criminal. Como se observa da própria posição topográfica do delito no Código Penal, trata-se de crime contra a administração da justiça, cujo bem jurídico protegido é a administração pública, ou mais especificamente protege-se a probidade da função judicial, sua respeitabilidade, bem como a integridade de seus funcionários, a exemplo dos artigos anteriores. Tutela-se o interesse de que a justiça não seja obstada ou desvirtuada por qualquer fator estranho ao seu desenvolvimento válido e regular, assegurando, acima de tudo, a imparcialidade de suas decisões. Protege-se igualmente a respeitabilidade e a integridade de seus funcionários. Em sentido semelhante, já era a concepção de Heleno Fragoso, para quem o objeto da tutela jurídica é, ainda que, a administração da justiça, enquanto é perturbada pela violência, a atividade judiciária e a normalidade da função jurisdicional. Estou citando aqui César Roberto Bittencourt, no Tratado de Direito Penal. Na mesma linha, é a lição de Luiz Regis Prado. Fica sendo, portanto, que a coação no curso do processo atinge a instituição da justiça e, mais especificamente, sua atividade ou função. E depois destaca que, enfim, o que a norma proíbe são os atos de obstrução da justiça, tanto no livre acesso a ela como no seu lícito e normal funcionamento. Nessa quadra, a meu ver, afigura-se inexorável a conclusão de que a conduta imputada aos réus, de fato, não se amolda ao tipo penal descrito no artigo 344 do Código Penal, pois, consoante descrito, a suposta coação teria ocorrido em procedimento administrativo de obtenção de alvarás de demolição e construção, não materializando assim a elementar do tipo. A meu ver, não se trata, como alegado pelo parquet, de reducionismo interpretativo, mas de observância do princípio da legalidade estrita, uma garantia em matéria penal. Não se pode olvidar que a relevância da atividade administrativa do Estado, fundamental para a democracia moderna, caracteriza-se pela procedimentalização, instrumento indispensável de controle do poder estatal e do aperfeiçoamento da atuação governamental. A procedimentalização é uma exigência de cunho formalista em que a forma jurídica é um instrumento de controle do exercício de suas competências estatais. A atuação administrativa tem de materializar-se de modo formal, seguindo uma ordenação lógica destinada a evitar a atuação abusiva do titular da competência. A procedimentalização impede a concentração decisória num ato imediato e único. Estou citando aqui Marçal Justen Filho. Logo, toda atividade administrativa é procedimentalizada, todavia não pretendeu o legislador tutelar todo e qualquer ato tentatório ao agir administrativo. Eu, então,
Ressalto ainda que se possa tergiversar sobre o conteúdo normativo das expressões procedimento e processo, é inequívoco que o desvendar do sentido de uma expressão não pode ser reduzido à abordagem semântica, ou seja, do mero significado isolado das palavras, nem tampouco à abordagem sintática como conjunto de palavras que formam frases. O verdadeiro sentido normativo somente é desvendado por uma visão pragmática da norma. Essa visão só é possível através da consideração contextualizada da norma em face da sua situação concreta em que se desenvolve, ou seja, pela abordagem de suas circunstâncias. Como já mencionado, não pretendeu o legislador incriminar o emprego de coação em todo e qualquer procedimento administrativo, mas, na espécie, apenas naqueles que resultem em obstrução, de alguma forma, à administração da Justiça. Por outro lado, como afirmado pela defesa, ainda que admitida a eventual prática dos atos imputados, em tese, a subsunção seria o tipo penal do exercício arbitrário das próprias razões. E, nesse caso, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição, porquanto, entre a data do recebimento da denúncia e a presente data, já transcorreu o lapso de tempo superior àquele previsto no artigo 109, 6º. De sorte, voto por absolver os réus sumariamente nos termos do artigo 397, incisos 3 e 4 do Código de Processo Penal. Relator vota pela absolvição sumária dos réus. Como voto, ministro Barroso? Perdão. Ministro Lewandowski, que é o revisor. Tá. Ministro Barroso? Também quero que a tipicidade e o crime de exercício arbitrário das próprias razões estaria prescrito. Ministro Teori? Ministra Rosa? Acompanho, senhor presidente. Ministro Fux? Senhor presidente, também acompanho que aqui o bem jurídico protegido é a administração da justiça. Então, o processo administrativo deveria referir-se a algo relativo à justiça, ou seja, um processo administrativo no curso da administração da justiça, e não qualquer processo administrativo. Acompanho o relator. Ministro Dias Toffoli? Ministro Marco Aurélio? Presidente, vejo pelo cabeçalho que o processo envolve acusados que não têm a prerrogativa de serem julgados pelo Supremo. Então, num primeiro passo, voto no sentido do desdobramento do processo, para que se tenha esses acusados a que me referi, julgados pelo juiz natural, pela primeira instância. No mais, eu peço vênia, presidente, ao relator. O dispositivo do Código Penal não contém a limitação, ou seja, ao referir-se o artigo 344 do Código Penal ao processo administrativo, refere-se ao gênero. E, para mim, há um princípio básico de interpretação e hermenêutica, segundo o qual, onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo. E não veria mesmo razoabilidade em proteger-se o processo administrativo quando em curso no judiciário e não se proceder de idêntica forma em relação a outro processo administrativo, conforme o órgão em que estivesse. Por isso, voto pela continuidade do processo. Senhor presidente, é relevante a questão pertinente ao problema da tipicidade objetiva, mas eu também ainda não me convenci de que a tutela penal não se estenda a procedimentos administrativos como esse de que se cuida, porque, no fundo, o objetivo com a licença ambiental, é permitir que o poder público exerça uma função de prevenção ou até mesmo de repressão, seja no plano civil, seja no plano penal, seja no plano administrativo, em relação a obras que possam ter um impacto decisivo que possa, eventualmente, degradar
o meio ambiente no conceito amplo que dele se tem, não apenas o meio ambiente natural, mas também as diversas outras concepções que há em torno da matéria, em torno do tema, e sobre as quais essa Corte já se pronunciou, e mesmo a tutela do patrimônio cultural, em matéria de tombamento. Às vezes, a repercussão de uma dada obra pode, eventualmente, comprometer a preservação da integridade do patrimônio posto sob imediata tutela da própria Constituição. A Constituição, quando dispõe, no capítulo da cultura, sobre os instrumentos de proteção e de preservação dos bens de cultura, faz expressa referência a esses vários instrumentos. O artigo 225, ao definir o meio ambiente como um bem comum, de uso comum, um bem geral de uso comum, também estabelece medidas que buscam conferir efetividade a esse direito, que é um direito de terceira ou até, segundo alguns, de quarta geração ou de terceira ou quarta dimensão. E, de qualquer maneira, há uma conexão possível entre esse procedimento administrativo e a própria eventual instauração de um procedimento judicial que objetive, por iniciativa do Ministério Público ou de outras entidades ativamente legitimadas, ao seu ajuizamento, a propositura de ação civil pública, objetivando preservar a incolumidade, a intangibilidade, a integridade do patrimônio ambiental, do patrimônio cultural. No fundo, o procedimento administrativo de licença ambiental tem essa clara função instrumental e, portanto, objetiva subsidiar o poder público com informações que lhe permitam exercer um controle decisivo sobre ações que possam degradar o meio ambiente, e o meio ambiente no sentido amplo que dele se tem. Então, a mim me parece que esse é um tema importante e que, presente na discussão, não deveria levar, desde logo, com toda a vênia, a um juízo de absolvição sumária. Por isso, eu peço vênia para acompanhar o voto divergente do eminente ministro Marco Aurélio. Também eu peço vênia ao relator e a todos que o acompanham para adotar o mesmo entendimento do ministro Marco Aurélio e do ministro Celso de Mello. Proclamo o resultado. Julgada sumariamente improcedente de ação penal, vencidos os ministros Marco Aurélio, Celso de Mello e presidente.